Antes de mergulharmos nos mistérios da maçonaria, peço um momento da sua atenção. Se você gosta de conteúdos que revelam segredos, teorias ocultas e histórias que poucos têm coragem de contar, inscreva-se agora no canal e ative o sino de notificações. Assim, você será avisado sempre que um novo vídeo sombrio e revelador for ao ar. E se quiser apoiar este trabalho independente, qualquer contribuição é bem-vinda. Basta escanear o QR Code que está aparecendo agora na tela. Sua ajuda mantém viva essa jornada por verdades escondidas nas sombras. A influência da maçonaria na política mundial. Manipuladores invisíveis do poder. A presença da maçonaria nos bastidores do poder político mundial é uma das facetas mais inquietantes e debatidas da história oculta da humanidade. Embora a instituição oficialmente afirme ser apolítica, o número de líderes mundiais com laços maçônicos, os símbolos esotéricos em monumentos nacionais e as coincidências históricas indicam algo muito mais profundo. Uma possível rede de influência sutil, mas incrivelmente eficaz, atuando nos bastidores do cenário político global. Presidentes, reis, revolucionários e estrategistas políticos, muitos deles ostentaram com orgulho ou em silêncio sua condição de maçons. George Washington, por exemplo, o primeiro presidente dos Estados Unidos, era um mestre maçom. Em sua posse, usava avental e insígnias maçônicas. Simão Bolívar, o libertador da América Latina, também pertencia à Irmandade. Giuseppe Garibaldi, herói da unificação italiana, chegou a ocupar cargos elevados dentro da maçonaria. No Brasil, Dom Pedro I, o proclamador da independência, era iniciado. Outros nomes notórios incluem Benjamin Franklin, Winston Churchill e até mesmo figuras controversas como Aleister Crowley, que teria ligações com ritos maçônicos esotéricos paralelos. Mas por que tantos nomes influentes passaram pelas fileiras dessa ordem discreta? Segundo muitos estudiosos, a maçonaria oferece mais do que uma rede de contatos. Ela oferece um conjunto de princípios filosóficos e estratégias de liderança baseadas na tradição esotérica. Os maçons aprendem a usar o silêncio, a paciência, o planejamento simbólico e a manipulação de arquétipos como ferramentas para transformar o mundo, ou para os críticos, controlá-lo. A Revolução Francesa, por exemplo, foi influenciada diretamente por maçons que difundiram os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O próprio lema da maçonaria especulativa. Esses valores, no entanto, foram aplicados com sangue, guilhotinas e instabilidade. Estaria o caos como ferramenta de reconstrução dentro da filosofia maçônica? Além dos nomes históricos, temos os símbolos. O olho que tudo vê, a pirâmide, inacabada, o compasso e o esquadro. Todos eles aparecem com frequência em edifícios públicos, moedas, brasões e documentos oficiais de diversos países. O grande selo dos Iowa, por exemplo, exibe claramente um olho radiante sobre uma pirâmide com 13 degraus, e a inscrição Novus Ordo Seclorum, Nova Ordem dos Séculos. Uma frase que muitos associam à agenda maçônica de instaurar uma ordem mundial renovada sob seus próprios princípios. Em Brasília, capital do Brasil, o plano urbanístico idealizado por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, ambos supostamente ligados a círculos esotéricos, inclui formas geométricas e simbólicas que muitos consideram reminiscências de traçados templários e maçons. A disposição das avenidas, a forma dos prédios, a localização dos três poderes, tudo parece seguir uma lógica que transcende a engenharia civil. E quanto aos encontros globais como o Clube Bilderberg, o Fórum Econômico Mundial, a Comissão Trilateral e o Conselho de Relações Exteriores, CFR, há indícios e denúncias de que muitos de seus membros possuem ou já possuíram vínculos com lojas maçônicas. Embora tais organizações sejam oficialmente distintas da maçonaria, compartilham o mesmo modus operandi: sigilo absoluto, influência global e a prática de conduzir decisões à margem da democracia. A pergunta que ecoa é: estamos mesmo vivendo sob a democracia ou sob uma teia de comando silenciosa
mantida por pactos e símbolos secretos. Alguns investigadores afirmam que a maçonaria funciona como um poder paralelo, ou ao menos como uma escola de preparação para o poder, onde o iniciado é testado em sua capacidade de guardar segredos, obedecer hierarquias, interpretar símbolos e tomar decisões com a frieza dos deuses. Aqueles que se destacam sobem na pirâmide, alguns até alcançando os misteriosos graus ocultos que supostamente coordenam o jogo político global. Existem denúncias de que decisões cruciais, como a entrada de países em guerras, a assinatura de tratados internacionais ou a imposição de políticas econômicas, teriam sido articuladas em reuniões maçônicas e não em parlamentos ou cúpulas públicas. A própria ONU, com sua simbologia e sede enigmática, levanta suspeitas entre estudiosos do ocultismo. Por fim, há o juramento maçônico. Cada grau exige um novo compromisso, selado com promessas de lealdade que, segundo críticos, podem ser mais fortes que os compromissos com a pátria, a Constituição ou até a própria família. O segredo é o cimento da irmandade, e quebrá-lo pode significar o ostracismo, ou algo pior, segundo alguns relatos obscuros. Mas por que tudo isso permanece oculto? Talvez porque o verdadeiro poder sempre preferiu atuar nas sombras. Talvez porque expor os bastidores do mundo significaria o colapso da ilusão que mantém as massas sob controle. Ou talvez porque a maçonaria, como toda estrutura iniciática, acredita que o conhecimento não pode ser entregue. Ele deve ser conquistado. Você está pronto para conquistar o seu? A maçonaria e as religiões. Conflito, convergência ou controle. A relação entre a maçonaria e as religiões sempre foi envolta em névoas de mistério, suspeita e intrigas profundas. Embora a ordem afirme não ser uma religião, ela opera, em moldes que se assemelham, e por vezes ultrapassam, os limites de uma prática espiritual comum. Afinal, quantas organizações exigem fé em um ser supremo, realizam rituais simbólicos, adotam templos sagrados e guardam seus ensinamentos em segredo absoluto? Oficialmente, os maçons acreditam no grande arquiteto do universo, um nome genérico e propositalmente neutro para acomodar diversas crenças sob um mesmo teto. O maçom pode ser cristão, judeu, muçulmano, budista, espírita ou simplesmente espiritualista, contanto que acredite em algo maior do que si mesmo. Essa abertura de visão é, ao mesmo tempo, o que atrai e o que repele. Para a maioria das religiões organizadas, essa neutralidade soa como uma ameaça. Ela dilui os dogmas, relativiza os absolutos e oferece uma espiritualidade paralela que não depende de padres, pastores ou líderes religiosos. Em outras palavras, ela tira das religiões o monopólio da verdade. A Igreja Católica Romana é um exemplo emblemático dessa oposição. Desde 1738, com a bula In Eminente do Papa Clemente XII, a maçonaria foi oficialmente condenada. Vários papas reiteraram essa posição ao longo dos séculos, afirmando que os princípios maçônicos, como o relativismo moral, o segredo, o juramento de fidelidade e a ausência de Cristo como figura central, tornavam a ordem incompatível com o catolicismo. Mesmo assim, muitos padres e bispos já pertenceram às fileiras maçônicas. Alguns defendem que é possível conciliar ambas as visões, enquanto outros o fazem em segredo absoluto, temendo represálias da cúpula eclesiástica. No entanto, a tensão entre Vaticano e maçonaria permanece acesa até os dias de hoje, como um fogo subterrâneo que nunca se apaga. No campo protestante, a situação é igualmente controversa. Enquanto algumas denominações protestantes são abertamente antimaçônicas, outras são mais tolerantes, ou até mesmo integradas. Pastores, maçons não são uma exceção, e em certas regiões do mundo, a relação entre templos evangélicos e lojas maçônicas é mais próxima do que se imagina. O mesmo ocorre no islamismo, onde em países mais liberais muçulmanos maçons atuam discretamente, embora em países mais conservadores,
a maçonaria seja vista como uma ameaça ocidental, herética e conspiratória. A situação se torna ainda mais complexa quando surgem teorias que afirmam que a maçonaria, em vez de competir com as religiões, busca controlá-las. De acordo com essa visão, a ordem funcionaria como uma estrutura supra-religiosa, moldando o rumo das crenças globais de maneira oculta. As grandes religiões seriam peças num tabuleiro maior, influenciadas por líderes que secretamente servem a interesses maçônicos. Os indícios, supostos maçons infiltrados em altos escalões do clero, símbolos maçônicos discretamente inseridos em igrejas, mesquitas, sinagogas e templos. Agradável coincidência? Ou uma estratégia deliberada de sincretismo planejado? Outra vertente, ainda mais ousada, sugere que a maçonaria prepara o terreno para uma nova religião mundial. Um culto universal. Uma fé global baseada em princípios filosóficos e espirituais comuns, sem dogmas fixos, sem clero, sem inferno, apenas luz, razão e unidade. Essa nova religião substituiria todas as anteriores, fundindo-as em um único sistema iniciático. O grande arquiteto seria o novo nome do divino, um Deus neutro, técnico, simbólico, racional. Há quem veja nisso uma evolução espiritual da humanidade. Mas também há quem enxergue um projeto de dominação, destruir as crenças milenares para instaurar uma religião tecnocrática, manipulável, sem raízes, e comandada nos bastidores por uma elite iniciada. E os templos maçônicos, para muitos, são os protótipos das futuras igrejas dessa nova fé. Seus rituais, iniciações espirituais camufladas. Seus símbolos, fragmentos de uma doutrina oculta que está sendo lentamente implantada no inconsciente coletivo. Por fim, resta a pergunta mais incômoda de todas. A maçonaria é apenas uma fraternidade espiritual que respeita todas as religiões? Ou seria o arquiteto oculto de um novo paradigma global, onde as velhas crenças serão substituídas por uma nova fé secreta, moldada nos bastidores por mãos invisíveis? Talvez a resposta esteja nos próprios rituais maçônicos, que tratam o templo como uma representação do universo, e o iniciado como um Deus em construção. Talvez o verdadeiro culto não seja ao grande arquiteto, mas à própria divindade interior, o homem transformado em Deus. E essa ideia, para as religiões tradicionais, é heresia pura.